Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vamos dar sequência aqui à nossa gravação. Vamos à matéria Doutrina e Planejamento da Fase, a definição da visão de futuro. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela. Na essa missão aqui com os vídeos. Então, vamos lá. Já abriu aqui na definição de futuro, tópico 3.4. Deixa eu pegar meu lápis. Aqui. Eu gosto do vermelho. Então, tópico 3.4, definição da visão do futuro. Aqui nos vídeos, o pessoal assistir. Isso aqui. Vamos iniciar aqui. A visão de futuro, ou simplesmente visão, pode ser definida como a descrição de um estado futuro ambicioso, porém factível, exprimindo uma conquista estratégica de grande valor para a instituição. Vou dar só mais uma lida, repetir novamente. Essa aqui é uma definição. A visão de futuro, ou simplesmente visão, pode ser definida como a descrição de um estado ambicioso, porém factível, exprimindo uma conquista estratégica de grande valor para a instituição. Então, a gente vai isso aqui. Toda a definição aqui, pessoal, é importante, tá? Então, o maior intento de se definir a visão é o de criar uma imagem que desafie e mobilize todas as pessoas envolvidas na construção dessa conquista de forma inspiradora. O maior intento de se definir a visão é o de criar uma imagem que desafie e mobilize todas as pessoas envolvidas na construção dessa conquista de forma inspiradora. A visão de futuro deve apresentar um quadro descritivo do que a instituição almeja ser em um horizonte temporal determinado, por refletir um posicionamento estratégico futuro. A visão de futuro deve apresentar um quadro descritivo do que a instituição almeja ser em um horizonte temporal determinado, por refletir um posicionamento estratégico futuro. Por refletir um posicionamento estratégico futuro, a visão de futuro deve possuir as seguintes características e atributos essenciais. Então, a visão de futuro ela reflete um posicionamento estratégico futuro. Então, ela deve possuir as seguintes características e atributos essenciais. Então, primeiro aqui, ser desenvolvida pela alta direção da instituição, ser, ao mesmo tempo, abrangente e precisa, ser compartilhada e ter o apoio de todos e transmitir uma noção de direção. Então, aqui são as características e os atributos essenciais que a visão de futuro precisa ter. Ser desenvolvida pela alta direção da instituição, ser, ao mesmo tempo, abrangente e precisa, ser compartilhada e ter apoio de todos, transmitir uma noção de direção. Ela reflete um funcionamento estratégico e deve possuir características e atributos essenciais. Então, a visão de futuro pode ser definida como a descrição de um estado de futuro ambicioso, porém factível, exprimindo uma conquista estratégica de grande valor para a instituição. O maior intento de se definir a visão é criar uma imagem que desafie e mobilize
todas as pessoas envolvidas na construção dessa conquista de forma inspiradora. São as partes importantes aí que a gente tem que ficar atento, tá bom? Seguindo, conforme a concepção estratégica da FAB, o processo de elaboração da visão de futuro delineou os seguintes, delineou os aspectos que se seguem como fundamentais. Conforme a concepção estratégica da FAB, o processo de elaboração da visão de futuro delineou os aspectos que se seguem como fundamentais. Então, tem alguns aspectos que são fundamentais para a visão de futuro. A operacionalidade, a modernidade e a integração. E a integração. A operacionalidade. No contexto atual, esse aspecto identifica a necessidade de desenvolver a capacidade de pronta resposta a qualquer ameaça à soberania, ao patrimônio nacional e à integridade territorial. Então, no contexto atual, esse aspecto, a operacionalidade, esse aspecto, que é a operacionalidade, deixa eu pegar um pouquinho, identifica a necessidade de desenvolver a capacidade de pronta resposta a qualquer ameaça à soberania, ao patrimônio nacional e à integridade territorial. É importante, identifica a necessidade de desenvolver a operacionalidade de contra-resposta a qualquer ameaça à soberania, ao patrimônio nacional e à integridade territorial. Então, a gente tem que tentar memorizar isso aqui. É mais uma coisa que você tem que tentar memorizar para, pelo menos, você lembrar, né, que a operacionalidade desenvolve a capacidade de contra-resposta. E aí você já memoriza, tá vendo? A operacionalidade desenvolve a capacidade de contra-resposta a qualquer ameaça contra a soberania, patrimônio nacional e integridade territorial. Modernidade. Ao reconhecer que uma força aérea necessita encontrar-se no estado da arte para cumprir a sua missão, esse aspecto suscita a necessidade de direcionar recursos orçamentários para investimento em tecnologia de ponta, técnicas táticas de vanguarda nos ambientes aéreo, espacial e cibernético. Então, ao reconhecer que uma força aérea necessita encontrar-se no estado da arte para cumprir a sua missão, esse aspecto suscita a necessidade de direcionar recursos orçamentários para investimento em tecnologia de ponta, técnicas táticas de vanguarda nos ambientes aéreo, espacial e cibernético. Falou em estado da arte, refere-se à modernidade. Então, aqui dá para você fazer essa associação. Falou em estado da arte, é o aspecto da modernidade. Tranquilo? Para a integração, aspecto que congrega duas vertentes relevantes para a FAB. Por um lado, contribuir para uma sociedade mais evoluída, que seja alcançada pelas ações do Estado e pelas políticas públicas e sociais, e estreitar a cooperação com o Exército Brasileiro e a Marinha do Brasil, com as agências governamentais brasileiras e com as Forças Armadas de nações amigas. A integração. Estreitar a cooperação com a Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro, com as agências governamentais brasileiras e com as Forças Armadas de nações amigas. Integração. Integrar. Então, possui o aspecto que congrega duas vertentes relevantes para a FAB. Por um lado, contribuir para uma sociedade mais evoluída.
que seja alcançada pelas ações do Estado e pelas políticas públicas sociais. E estreitar a cooperação com a Marinha do Brasil e o Exército Brasileiro. Então, são duas vertentes. Uma é contribuir e a outra é estreitar. Primeira vertente, contribuir para uma sociedade mais evoluída e estreitar a cooperação com a Marinha do Brasil e o Exército Brasileiro. São as duas vertentes. A concepção estratégica, essa aqui é importante. Ó. A concepção estratégica é o documento que anuncia a visão de longo prazo. O plano estratégico, que é o PMAE, poderá apresentar uma ou mais visões de curto ou médio prazo, que deem suporte para o alcance da visão de longo prazo estabelecida. Então, a concepção estratégica é o documento que enuncia a visão de longo prazo. E o PMAE é o documento que poderá apresentar uma ou mais visões de curto ou médio prazo. Viu? É importante, tá? A visão de futuro da FAB, no sentido de posicionamento estratégico em relação àquilo que a instituição estabeleceu para o futuro, foi projetada para 2041, ano que completa 100 anos de sua criação, e ficou sintetizada conforme o quadro a seguir. Então, primeiro a gente vai aqui. A visão de futuro da FAB no sentido de posicionamento estratégico em relação àquilo que a instituição estabeleceu para o futuro, foi projetada para 2041, ano em que completa 100 ano em que completa 100 anos de sua criação, e ficou sintetizado conforme o quadro seguinte. Uma força aérea de grande capacidade, uma força aérea de grande capacidade dissuasora, operacionalmente moderna e atuando de forma integrada para a defesa dos interesses nacionais. Então, aqui a gente finaliza a visão de futuro. Em breve, vou estar dando sequência com os valores. Tranquilo? Beleza. Então, aqui a gente encerra essa parte da visão de futuro. Bom, beleza. Até o próximo vídeo aí, pessoal.